Naruto e a Lei da Atração. Parece uma mistura meio estranha, né? Mas hoje a gente vai mergulhar a fundo nessa ideia. Vamos descobrir o que a jornada de um dos maiores personagens de anime de todos os tempos pode nos ensinar sobre como a nossa força de vontade, como ela pode realmente moldar o mundo ao nosso redor. Pois é, pode parecer que não tem nada a ver, mas a história daquele garoto que começou literalmente do zero, sem ninguém, e conquistou tudo, ela é o exemplo perfeito de como o foco e a vontade podem de verdade reescrever o roteiro de uma vida inteira. Olha só essa comparação. De um lado, a gente tem o Naruto, um órfão rejeitado por todo mundo, mas com um sonho que ninguém conseguia abalar. Do outro, o princípio básico da lei da atração. Aquilo que a gente pensa e sente com força, a gente atrai. A jornada do Naruto, no fundo, não é só uma aventura. É quase um manual de instruções desse poder em ação. Então, vamos para o primeiro pilar dessa nossa análise, que é a ideia de que o pensamento cria a realidade. A nossa mente, quando está focada num objetivo bem claro, tem um poder imenso de influenciar as circunstâncias. E não é mágica, é pura programação mental. E o motor que faz isso tudo acontecer é o que a gente chama de diálogo interno. Sabe aquela vozinha constante na nossa cabeça? Então, como o neurocientista Joe Dispenza explica, esse papo que a gente tem com a gente mesmo não é só um barulho de fundo. Ele está o tempo todo moldando como a gente vê o mundo e literalmente programando nosso cérebro para o sucesso ou para o fracasso. Agora, vamos lembrar como era a realidade inicial do Naruto. Cara, era terrível. Ele era visto como um monstro, todo mundo virava a cara pra ele. A infância dele foi só solidão, se sentindo um inútil. O diálogo interno que o mundo tentava empurrar pra ele era um só: você é um fracassado. É aqui que a ciência entra para explicar a mudança. O conceito de neuroplasticidade, que o Dispenza fala muito, mostra que o nosso cérebro não é fixo, ele pode criar novas conexões. Quando a gente insiste num pensamento, é como se estivéssemos abrindo uma nova trilha no cérebro. A gente está treinando ele para aceitar e criar uma nova realidade. E essa era a arma mais poderosa do Naruto. Essa frase não era só um sonho jogado pro alto, sabe? Era uma afirmação. Um mantra que ele repetia sem parar. Mesmo com toda a rejeição e com todos os fracassos, ele usava essa declaração para reprogramar a própria identidade, para ativar o cérebro de Hokage que ele sabia que tinha lá dentro. Mas claro, a gente sabe que não é só ficar pensando positivo e esperar as coisas acontecerem. O pensamento precisa vir junto com ação, com persistência, com uma resiliência que aguenta qualquer pancada, principalmente quando tudo parece estar dando errado. Tem uma ideia dentro disso tudo chamada Lei da Atração Harmoniosa. Basicamente, ela diz que a gente cria um embalo, sabe? É tipo uma bola de neve. O sucesso vai trazendo mais chances de sucesso e o fracasso, infelizmente, pode puxar a gente para um buraco cada vez maior de negatividade e dúvida. Então, a pergunta de $1.000.000 é essa. Como é que alguém como o Naruto, que só conhecia o fracasso e a rejeição, conseguiu quebrar esse ciclo vicioso e começar a atrair o sucesso? O método dele foi muito claro. Primeiro, ele pegou toda a dor e transformou em combustível, não em desculpa. Segundo, ele se agarrou a uma promessa, um objetivo que não se negociava. E o mais importante, ele persistiu, mesmo sem ter talento nenhum no começo. E aí, com o tempo, essa determinação pura começou a atrair gente que acreditava nele, quebrando o ciclo da solidão. Essa frase, essa frase é a chave de tudo. O jeito ninja dele não era só um bordão legal, era um código de honra pessoal. Essa promessa que ele fez para si mesmo era a ferramenta que mantinha a vibração dele positiva mesmo no meio do caos. Era o que impedia ele de cair no ciclo do fracasso e o que o colocou na estrada do sucesso. E o resultado de tudo isso, bom, foi a transformação completa do mundo ao redor dele, refletindo a revolução que ele primeiro fez dentro da própria cabeça. Se a gente olha para essa linha do tempo, fica tudo muito claro. Ele começa como uma criança solitária, mas aquele diálogo interno, focado e a resiliência absurda transformam ele num ninja determinado. Essa determinação atrai vitórias, atrai amigos e o transforma num herói. E, no fim, a realidade do lado de fora não tem outra escolha a não ser se alinhar com a visão que ele tinha por dentro. Ele se torna Hokage. No fundo, a grande lição da jornada do Naruto é essa, e ela vale pra todo mundo. A história que a gente conta pra gente mesmo, sabe, na nossa mente, ela não é passiva,
Ela é uma força ativa, uma força criadora. O Naruto decidiu contar a história de um futuro Hokage e viveu essa história com tanta força que ela virou realidade. E isso tudo deixa a gente com uma última reflexão. Qual é a promessa inabalável que guia as nossas ações? Qual é aquela afirmação que a gente pode usar para reprogramar a nossa realidade, mesmo quando tudo parece impossível? Porque no final das contas, como Naruto ensinou, o verdadeiro poder não vem do talento que a gente nasce. Ele vem da força de vontade de definir o nosso próprio destino.